Boa noite, Irina. Você não fez avaliação, Irina? Ainda? Eu tinha olhado lá, vou até olhar de novo, mas você tava sem nenhuma avaliação. Deixa eu olhar. Ah, agora apareceu. Eu. Como é que se fala? Eu tinha aberto e não tinha aparecido a sua variação. Agora tá aparecendo. Deve ter sido algum problema na leitura. É possível, talvez. Como você tava fazendo, provavelmente ele não exibiu. Deve ter sido isso. Tava difícil? Boa noite, professor. Boa noite, Chico. Tudo bem? Bem com o senhor. Tô bem. Pessoal, eu separei aqui alguns diagramas de classe, só pra gente dar uma olhada em algumas coisas que aparecem aí e alguns detalhes, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Na verdade, eu peguei aleatoriamente da internet, tá bom? Alguns diagramas. Certo. E aí a gente discute algumas coisinhas. E aí depois a gente tenta transportar isso para uma linguagem, tá bom? No caso Java, né? Não vou abrir muita janela, porque senão trava. Minha máquina já tá um pouco ruim.
Pessoal, boa noite a todos que estão chegando agora. Eu peguei alguns diagramas de maneira aleatória, tá bom? Digitei aí no Google diagrama de classe, né? E aí a gente discute algumas coisas, mas como programador, você olhando para um diagrama, você tem que ter a capacidade de conseguir traduzir aquele desenho em código, certo? E aí eu peguei alguns aleatoriamente. Alguns dá para discutir assim, né? É claro que eu peguei o diagrama, não li o texto para ver se a justificativa de por que ele diagramou daquele jeito faz sentido, mas tem algumas coisas que, sem ler o texto, para mim já não faz muito sentido, tá bom? É, de olhar você fala, não, isso aqui não tá certo, mas tudo bem, né? É, eu peguei esse aqui, ó. Na verdade, esse que eu. Desculpa, deixa eu projetar. Professor, antes de você projetar, é uma dúvida. O Meet agora tá com um negócio limite de 1 hora. Se cair, você vai mandar por swap? Ou vai colocar lá no Moodle? Gente, acho que dá pra voltar, tá bom? Tá, Então, se ele cair, aí a gente volta. Que eu acho que ele fecha. Aí você pode abrir de novo a sala, tá bom? tá bom. Obrigado. Não pode, Matheus? Não? É, Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir outra reunião. Vou agendar outra reunião. E aí, quando cair, a gente entra nessa outra. Dá sim. Eu eu acabei, não aconteceu comigo, né? Ele só deu a notificação lá da 1 hora, só que aí, como a minha máquina travou, e aí eu peguei e eu abri a mesma, não deu problema não, viu? Mas deixa eu ver aqui. Caso dê problema, pouco antes de dar 1 hora, eu abri a sala, era 9h53, aliás, 19h53. Então, um pouco antes de chegar 1 hora aí, a gente fala, tá bom? Mas eu não vou me estender muito não, tá bom, gente? Não vou me estender muito. É, Então, ó, como eu disse, eu peguei alguns diagramas de maneira aleatória, né? Só pra gente, como desenvolvedor, se olhar para um diagrama e ter mais ou menos ideia de como você deve codificar essas coisas, tá bom? Então, a primeira coisa, ó, em geral, esse diagrama de classe aqui, ó, só tem o nome da classe, tá vendo que não tem atributo, não tem métodos. Provavelmente você tá bem lá no começo. Pouco antes de acabar, eu abro outra sala, tá bom, Matheus? É, Então, ó, se você olhar isso aqui, ó, provavelmente o cara tá no início da análise, então ele foi lá, dado um determinado contexto, ele identificou que tem lá tem uma classe chamada porta. Mas ele não sabe ainda, nem tá muito preocupado quais são os atributos, quais são os métodos, né? Qual é o comportamento, qual é o estado que esse objeto precisa estar, né? Então, é possível que bem no início da modelagem você vai ter esse diagrama e aí ele vai evoluindo, tá bom? Agora, como ele evolui, não importa, né? É possível que você tenha identificado só os atributos. Por exemplo, olha só. Aqui para a porta, ó, já tem a cor, a largura, a altura, o peso. E note que esses caras, né? Ele inclusive aqui já determinou o tipo, né? Isso é trivial, né? Mas nem precisaria, tá bom? Mas aqui é assim. Ou o caso mais completo seria esse aqui, ó. Seria esse aqui, em que eu tenho a classe, que é a identidade, eu tenho aqui os atributos da classe, e aqui eu tenho os métodos da classe, tá vendo? Ó? O atributo cor, largura, altura, peso, e aí as operações ou os métodos abrir e fechar, e note que ele já especificou aqui que esse método é void, que esses métodos são públicos e que esses atributos são privados por causa do símbolo de menos aqui, tudo bem? Tranquilo até aí, gente? Tranquilo? Tranquilo?
E ainda, note que nesse estágio, eu não sei o que essa operação abrir faz e nem sei o que essa operação fechar. Em algum momento essas operações vão ser descritas. Ó, a operação abrir deve cumprir com o requisito tal de que a porta deve ser movimentada numa posição perpendicular ao solo, tralalá, né? E assim por diante, né? Em algum lugar isso aí vai estar definido como é que essa operação tem que ser realizada. Tudo bem? Mas, em termos de olhar para o código, esse esqueleto dessa classe eu já consigo gerar. Então, ó, eu tô aqui, ó, usando o NetBeans, tá bom, gente? Eu vou aqui, ó, eu vou criar um novo projeto. Eu vou escolher um projeto Java aqui, com Ent, ou com Maven, ou com Gradle, pouco importa, tá bom? Eu vou escolher uma aplicação Java, poderia ser uma biblioteca de classe, mas também aqui não importa tanto. E eu vou chamar de esqueleto, tá bom? Esse é o nome do meu projeto, não é o da classe, tá bom? E aí qual que é a ideia? Esse diagrama, nesse estágio, já dá para eu criar pelo menos o esqueleto dessa classe, né? E aí vai entrar coisas que nós chamamos de estruturais. Coisas estruturais. O que seria uma coisa estrutural que não está nesse diagrama? Um get, um set, construtor. Essas coisas são estruturais, não precisam estar aqui. Certo? Tudo bem? Bom, e aí, ó. Sim. Aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui. Close. Só pra não ficar esse monte de janela aqui. Close. 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 Deixei só o projeto que eu criei. E aí esse projeto aqui, ó, ele já tem um pacote chamado Skelett, né? Então, ó, ele já criou um pacote, né? Na UML tem um símbolo para representar pacote. E aí eu vou adicionar nesse... Já tem uma classe chamada Skelett, tá vendo? Ó? Nesse pacote já tem essa classe Skelett, né? Eu digitei errado, tá bom, gente? Então, posso fazer um rename nessa classe, né? Mas vou deixar assim mesmo. Ô Marcos, eu vou dar um exemplo, tá bom? Entre um método estático e não estático, tá bom? E aí eu vou explicar qual é o fundamento dessa história de ser ou não estático. Deixa eu só codificar rapidinho essa classe. Então, ó, eu quero adicionar uma classe aqui, ó. Como é que era o nome da classe? Era porta, né? Porta. Então, ó, eu quero olhar para o diagrama e ir embora, gente, presta atenção, ó. Se você usa uma boa ferramenta Case, quando você desenha isso, ele já gera o esqueleto para você, tá bom? Por exemplo, a Enterprise Architect, que era uma ferramenta que eu usei muito, tá bom, gente? Só que ela não é uma ferramenta gratuita, né? Tem uma versão acadêmica que é mais barata, mas ela não é gratuita. E aí, sinceramente, talvez vocês achem alguma ferramenta que faça bem esse serviço aí, né? Tinha uns plugins para o Eclipse, mas a grande maioria se tornou pago, né? Mas o fato é que você olha para esse desenho, quando você desenha ele lá na ferramenta Case de UML, a ferramenta já tem capacidade, tipo você, botão direito, exportar para código na linguagem X, né?
Então, ó, o que vai aparecer aqui, ó. Então, deixa eu pegar lá. Então, tenho cor, largura, altura e peso, né? Então, cor, largura, altura e peso. Então, vou colocar aqui. Todos são privados, né? Então, tinha lá cor. Tem que ser uma string, né? Largura, né? Altura e peso. Como esses três são do mesmo tipo, eu vou declarar os três juntos, tá bom? O que mais que tinha lá? Bom, aqui ele mudou de tipo só pra... Mas eu vou deixar tudo como double mesmo, tá bom? Aqui ele pôs float, né? Você deve obedecer o desenho, né? Se aqui tá float, põe float lá. Se aqui tá double, põe double lá, né? E aí tem as operações abrir e fechar, né? Eu não vou obedecer não, mas você deve obedecer. Se aqui tá especificado como double, tem que colocar lá como double, tá bom? E aí eu tenho as operações que eu não sei como é que elas serão implementadas, mas eu já consigo implementar vazia. Abrir. E a operação fechar. Ó, nesse ponto, essa classe já está pronta. O que está faltando? Implementar a operação para abrir e a operação para fechar. Mas nesse ponto, daquele desenho, na própria UML você já consegue gerar essa classe porta. E aí, ó, coisas que não estão no diagrama. Por exemplo, construtor getSet. Então, ó, eu vou colocar aqui um construtor. Antes do construtor, deixa eu ver. Vou pôr getSet aqui, tá bom? Ó, então tem lá largura, altura, peso. E aqui o get, tá bom? Então, ó, note. Eu fiz uma coisa aqui, né? Devia ter, mas tudo bem. Então note, ó, que esses caras são estruturais, ó. Uma operação para acessar a cor, já que a cor é privada. Uma operação para mudar a cor, já que a cor é privada. Uma operação para acessar a largura, já que a largura é privada. Uma operação para mudar a largura, já que a largura é privada. Ó, set, get. Os tais get, set servem para isso. Para acessar esses caras que são privados. Tá bom? Note que no diagrama, esses itens estruturais eu não quero representar, tá bom, gente? Matheus, você vai usar o nome segundo a convenção de código que você adotar, tá bom? Por exemplo, lembra na aula passada que eu falei de padrão de código? Você vai seguir o padrão que você adotar. Por exemplo, ó, você viu que o diagrama... não é esse diagrama. Você viu que os atributos estão com maiúscula e as operações estão com minúscula, tá vendo? Eu não segui isso, eu simplesmente pus em minúscula, tá vendo? Por quê? Eu estou seguindo um padrão de código do Java. Depois eu posso passar esse padrão de código para vocês. E aí, com relação a adotar nome em inglês e português, isso é irrelevante, tá bom?
É irrelevante. Mas, por exemplo, é comum você deixar get mesmo, porque você já sabe que o método get é para ler um atributo. É comum você deixar set, que você já sabe que um set é para alterar um atributo. Então tá em inglês, né? Mas o nome da propriedade é altura, né? Se você quiser pôr o nome da propriedade altura, height, por exemplo, aí set rate, por exemplo, ali, né? Você pode até dar, não quero que seja get. É que a ferramenta, ó, você viu que eu usei uma ferramenta para gerar isso, ó, get. Mas eu poderia mudar de get largura para pega largura. Só que não tem como gerar pega largura lá, porque a ferramenta gera segundo o padrão de codificação dela, certo? Ó, porque se fosse para deixar tudo em inglês, a largura também deveria estar em inglês. Ou seja, eu deveria definir esse atributo em inglês, color, largura, width, height, weight. E aí eu poderia, por exemplo, aí na hora que eu for gerar, ele já gera tudo, né? Em vez de definir uma classe com o nome porta, definir com o nome door. Mas você está escrevendo um software aqui, né? Põe os nomes da classe em português. Isso aí é irrelevante, tá bom? Tudo bem? Mas sempre, na medida do possível, adota convenções de código. Por exemplo, a convenção de código Java. Convenção ou padronização, tá bom, gente? Faltou um Azinho. Tem a convenção Camel, tem a convenção Pascal, né? Tem a Hungarian. Tem uma série de convenções de código, tá bom? Sempre na medida, a sua própria equipe pode ter por exemplo, você trabalha em uma empresa e tem uma convenção de código própria. Vocês entendem a ideia de convenção de código, gente? Ó, uma convenção de código que ficou meio que perdida. Vocês se lembram? Talvez não se lembrem. Mas, por exemplo, pelo prefixo do telefone eu sabia qual era o bairro. Alguém lembra disso? Mas, por exemplo, o CEP, no CEP, se você, por exemplo, olhar o CEP, o CEP começa com 8.000. Eu sei que é da Zona Leste. Eu sei que é de tais bairros da Zona Leste. O CEP começa com 3.000. Bom, eu sei que é da região do Belém, por exemplo. Então, isso é convenção de código. Ou seja, o cara não precisa ficar consultando uma série de manuais, porque só de bater o olho ele reconhece o padrão e fala, opa, esse código é de tal, esse CEP é de tal bairro. Então, as convenções, as padronizações, elas ajudam nesse sentido, tá bom? E aí tem muita empresa que adota as suas próprias, né? Ou tem empresa que adota aquela que o mercado já segue, né? Não é única. Por exemplo, eu comprei muito disco em loja de sebo, né? Já comentei com vocês que eu sou DJ, né? Eu já comprei muito disco em loja de sebo. Aí no disco sempre tinha uma etiquetinha colorida. Preta, azul, vermelha, amarela, verde. E aí era assim, qual era o preço? O preço era pela cor. A cor vermelha era uma das mais caras, a amarela era a segunda mais cara, né? E aí tinha os preços lá, né? Mas é uma convenção que a loja lá inventou, né? Por exemplo, eu compro discos num sistema chamado Discog. Não sei se vocês conhecem. Já ouviram falar? Por exemplo, eu compro disco à cega, porque muitos do disco que eu compro, eles são usados. Como é que eu sei que o disco tá bom ou não? Ele tem um sistema de graduação do disco. Esse sistema de graduação é uma graduação visual que te diz se o disco é novo, se o disco
tá muito ruim, se o disco tá bom, tá mais ou menos bom, ou se tá muito bom, ou se tem status de novo. São padrões que você acaba criando, tudo bem? E aí agora como é que você cria? Isso é irrelevante, tá bom? Você pode inventar a sua padronização. Então, ó, voltando lá, o que faltou fazer aqui? Gerar um construtor, né? Bom, o construtor também é um item estrutural. No Java, se você não puser construtor, ele automaticamente vai gerar um construtor padrão. Ó. Por exemplo, ó, eu vou aqui na minha classe Skelett. Como é que eu faço para usar a porta? Para usar a porta, eu tenho que criar objetos, não é isso? Porta, né? Porta do quarto. Botando aqui. Vírgula. Porta. Opa. Porta da cozinha. Então, ó. Criei duas instâncias, não é isso? Ó? Qual é o tipo desses objetos porta do quarto e porta da cozinha? Porta. Então, são instâncias ou objetos desse tipo. O porta com P maiúsculo é a classe, é o tipo abstrato, né? Então, classe é um tipo de dados. Só que, diferente dos tipos que vocês estão estudando, ele é um tipo que a gente chama de abstrato. É um abstract data type. Tudo bem, gente? Vocês aprenderam os tipos primitivos, né? Em C, lá na disciplina de lógica, aprenderam int, float, long, double. Vocês aprenderam os tipos primitivos, né? E aí, eu não sei se vocês lembram, eu mostrei um diagrama na aula passada de algum colega. Eu vou botar aqui no porta, né? Deixa eu... Ó, estão vendo aqui, ó, que o double tá com D minúsculo? Esse double com D minúsculo é um tipo primitivo do Java. Alguns colegas de vocês puseram D maiúsculo. E eu falei que não tinha problema, né? Que isso também é válido no Java. Só que esse D maiúsculo, por exemplo, no Java, é um tipo abstrato. O que isso quer dizer? Que o double com D maiúsculo é uma classe no Java. E o double com D minúsculo é um tipo primitivo. Ou seja, double com D maiúsculo é um tipo abstrato, double com D minúsculo é um tipo primitivo no Java. Tudo bem? Olha só. Se eu perguntar para você, você sabe me dizer que isso aqui é uma classe em Java. Por que eu sei que isso é uma classe? Por que eu sei que isso é uma classe no Java? Por causa do S maiúsculo. Olha só, esse S, ele tá dentro da convenção de códigos. Ou seja, quando eu olhei para aquele string ou para aquele double, eu não precisei ir lá no livro, na documentação do Java. Eu posso até não saber o que fazer com essa classe. Mas eu sei que isso é uma classe porque começa com S maiúsculo. Eu sei que isso aqui é um tipo primitivo que começa com S minúsculo. Eu sei que isso aqui é uma classe... Opa! É uma classe porque começa com D maiúsculo. Posso até não entender, conhecer as operações dessa classe, quais são os atributos dessa classe, quais são os métodos, mas eu sei que é uma classe. Tudo bem? Então a padronização de código ela vai te ajudar nessas coisas. Por exemplo, aqui eu estou usando atributo em minúsculo, eu poderia ter definido aqui, ó, private não, public, final, long, status igual, ok. Olha só,
O fato de eu definir isso aqui aqui tem que ser entre aspas, tá bom? Desculpa, é int, né? É long. Um L. Então, olha só. Isso aqui eu sei que é uma constante. Mas onde é que está escrito que isso é uma constante? O fato de estar em maiúsculo. Só o fato de estar em maiúsculo. Porque eu estou usando uma convenção de código. E aí, voltando aqui pro programa. E aí, ó. Eu criei duas... Na verdade, eu declarei, né? Declarei dois objetos. Do tipo porta. Tipo, né? Entende-se que classe é um tipo de dados. Tudo bem, gente? É um ADT. Ou em alguns livros aí traz como tipo abstrato de dados, TAD. E aí agora, no Java não é suficiente declarar, você tem que criar o objeto. Ou a gente usa o termo instanciar. Ou seja, tem que fazer new porta do quarto. Desculpa, deixa eu... Tem que instanciar, né? Igual new porta. Desculpa, tô fazendo errado. E aí, ó, essa linha que a gente fala instanciar ou criar o objeto. Criar o objeto. E aí, todos os objetos. Aí lembra lá no diagrama de sequência, é nesse momento que tem aquela barra de ativação do objeto no diagrama de sequência. A partir desse momento que ele passou a existir, é que tem aquela barra de ativação. E aí eu tenho que fazer o mesmo lá com o outro, porta da cozinha igual new porta. E aí eu posso fazer o seguinte, ó, porta do quarto ponto. Agora, ó, para acessar um método ou um atributo, eu uso o operador de ponto. Lembrando que para mim só está visível o que é público ou o que eu tenho de fato acesso. Por exemplo, eu consigo acessar a operação abrir, executar a operação abrir de porta, a operação fechar de porta. Eu consigo saber a altura, mas eu não consigo acessar o atributo altura. Eu estou usando um método getAltura, que é ele que sabe como fazer isso. Marcos, se eu te falar que Java, tem muito professor que não gosta disso, é um dialeto da linguagem C, você não vai ficar bravo, né? Se eu falar que grande parte das linguagens que vocês conhecem são dialéticas de C, tem professor que fica bravo. Mas a verdade é essa, tá bom? Se você olhar estruturalmente, sintaticamente, o código de Java é idêntico ao da linguagem C. Tá bom? Eu brinco, eu falo que C++, C Sharp, PHP, o que mais? JavaScript são tudo dialéticas de C. Tudo dialéticas. Dialética, elas foram inspiradas mesmo, tá bom, Marco? Todas elas foram inspiradas e baseadas em C. Obviamente não são as mesmas linguagens, tá bom, gente? Cada uma tem sua particularidade. Mas sintaticamente elas são muito parecidas. Digamos que 85% da sintaxe é idêntica. Ou mais. Eu poderia te mostrar essa mesma classe
em C Sharp, você ia ficar abismado que quase não tem diferença. Quase não tem diferença no código. Eu poderia te mostrar em PHP, você ficaria abismado que você vai ver que quase não tem diferença. A diferença é que os nomes de variáveis devem começar com cifrão, blá blá blá, mas o resto, a hora que você estiver programando, por exemplo, PHP, C Sharp, em JavaScript, você vai ver que muitas coisas você fala, puta, é igual, é exatamente igual. Então, ó, eu poderia fazer isso, ó. System.out.println. Olha só. Ó, System é uma classe. Out é um atributo dessa classe e println é uma operação deste atributo que pertence a esta classe. Olha que coisa louca. Eu consigo fazer essa leitura. Então, ó, por quê? Eu sei que esse cara é um membro de System. System é uma classe, eu sei porque tá com S maiúsculo. E o println eu sei que é uma operação, porque tá abrindo, fechando parênteses, tá recebendo alguma coisa. E eu sei que essa operação é deste objeto. Out é um objeto que está agregado a System. E aí, Marcos? Foi Marcos... Quem me perguntou do static? Quem me perguntou do static? Foi você, né, Marcos, querido? Eu vou rapidamente aqui na documentação do Java. JDK Documentation. Pessoal, documentação é ferramenta básica de desenvolvedor, tá bom? Não tenham vergonha de consultar a documentação. Ó, eu vou vir aqui em API, Java Base. Deixa eu vir aqui na JavaLang. Qual que era a classe que eu tinha falado, gente? System, né? System. Tá aqui a classe string, tá vendo? Ó? String, ó, é uma classe. Ó, classe string. E aqui tem, ó, os construtores da classe string, os métodos da classe string. A classe string, ela é uma classe derivada de object, tá vendo? Ó? Public, final, class, string, extends, object, implement, serializable, parará, né? Mas não era essa classe que eu queria mostrar para vocês. O que eu queria mostrar para vocês era system. Tá vendo aqui a classe system? E aí, essa classe system, public, final, class, system, extends, object, o que eu quero mostrar para vocês, ó, tem algumas coisas estáticas aqui, ó. Alinhada, né? E aí, ó, tá vendo aquele out? Tá vendo? O out? Tá vendo que o out é do tipo print string e é estático? Tá vendo, Marco? Que o out é um objeto da classe print string, só que no modelo, deixa eu abrir aqui o Jamboard só para mostrar essa relação para vocês. Na verdade, Java é uma das linguagens orientada a objeto, né? Ela nasceu nesse paradigma, tá bom, Matheus? Ela nasceu no paradigma de orientação a objeto, nos anos 90, tá bom? Java. Então, olha só. Para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então aqui eu tenho a minha classe System. Nossa, meu Deus do céu. Então eu tenho a classe System. Então aqui é a minha classe System. Só para vocês entenderem o desenho. É claro que aqui é a minha classe System. E a classe System tem um alt lá dentro dela. Esse alt
Na verdade, é um objeto do tipo print string, não é print string? É um print string. Então, ó, o cara que implementou, ele deve ter olhado para esse desenho aqui, ó. Print, né? String. String. E aí tem uma ligação daqui com aqui, ó. E deixa eu apagar aqui. E essa é uma ligação de composição. De composição, ou seja, só finja que isso é um losango, tá bom? É um losanguinho pintado, né? Nossa, tá horrível. O losango é a composição, certo? Podia ter aquela ferramentinha de preenchimento, né? Então, ó. Eu vou apagar esse cara daqui, tá bom? Ó, eu vou apagar ele daqui. Mas ele existe aqui. Eu só vou qualificar, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó. Vai aparecer assim, ó. Esse cara é o alt. Essa linha qualificada é o alt. E aí eu poderia pôr aqui, ó. A classe System possui um print string. Tudo bem? E eu já estou dando nome para esse print string. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tranquilos? É como se eu olhasse para aquele. É como se eu olhasse, ó. Não tem só ele, ó. Tem. No caso, tem esse air, in, out, que são tudo. Aliás, o in é input string, né? Ó, tá vendo que tem dois print string? Tá vendo que tem dois? Se eu posso qualificar. Só que se eu qualificar, eu vou ter que fazer uma coisa que eu vi ali que não é muito legal, tá bom? Então, ó, eu vou tirar, ó, agora, como na verdade não é um, né? É muitos. Então, ó, ele tem muitos print string, o system. Na verdade, dois, né? Então, a classe system tem muito print string, né? Que na verdade os print... Agora eu vou tirar esse nome, tá bom? Porque é mais de um, eu não sei quais são, né? Então não dá para qualificar. Se fosse só um, eu poderia qualificar aqui, né? Mas na verdade seriam esses caras ali, ó. Né? Então só pra gente, eu vou pôr isso aqui, não é comum, tá bom, gente? Ó, o alt e o er, né? É claro que essa coisa aqui não faz muito sentido quando é mais de um, tá bom? Só tô pondo para vocês entenderem que na verdade, ó, a classe System possui vários print string. Quem são esses print string? O alt e o where, segundo a documentação, tá vendo? Ó, o where é print string, o alt é print string. E tem um input string. Então, ó, aqui a input string, aqui uma composição, né? Losango fechado, losango pintado, tá bom, gente? Composição. E aí, essa aqui seria a input string. É como se eu olhasse, ó, para aquele código e fizesse a engenharia reversa, que é o que eu estou fazendo. O input string. O input string. É como se eu olhasse para aquele código e fizesse a engenharia reversa. Tudo bem? E aqui está dizendo que eles são estáticos, estão vendo? Bom, voltando lá. Opa. Aí a pergunta, por que do static? Por que do static? Quem que fez a pergunta? Marcos? Foi o Marcos, né, Marcos?
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo por enquanto? Tô sim, Sim. professor. Estamos ouvindo aí, professor. Então, ó, pensa agora. Então vamos voltar lá naquele código. Ô Marco e o pessoal, para usar a porta, o que, que eu tive que fazer? O que, que eu tive que fazer para usar a porta? Instanciar objeto? Instanciar. E para usar system, eu criei algum objeto? Vocês estão vendo a instanciação de system? Não. Portanto, o que, que acontece? Quantas instâncias eu tenho aqui de porta? Quantas? 2, né? 2. Ou seja, significa que esse cara tem um endereço próprio de memória e esse cara tem um endereço próprio de memória. Ou seja, se eu fizer porta do quarto get altura, eu estou acessando um endereço de memória. Se eu fizer, por exemplo, porta da cozinha, porta do, não dá, né? Eu tô acessando outro objeto, certo? Outra região de memória, não tô? Tudo bem até aí? Agora, gente, toda vez que eu quiser imprimir na tela, se eu for criar um objeto na memória, eu vou encher a memória de objeto, tá vendo? Ó? Toda vez que eu for precisar fazer um print ln, eu preciso de um objeto print string. E aí, para eu não criar um monte de objeto, eu quero que seja sempre o mesmo que já está na memória, ele tem que ser estático, entendeu, Marcos? Entendeu, Matheus? Entendeu, pessoal? Ou seja, quando eu quiser executar a operação print ln, eu não quero que ele crie uma cópia de print string na memória para executar a operação print ln. Porque cada vez que eu chamar, ó, para cada instância de system, ele vai criar uma cópia. Nesse caso, eu não quero que isso aconteça. Tudo bem? Tranquilo? Ó, eu vou fazer uma implementação e depois eu vou mudar o desenho dela. Vou fazer uma implementação aqui, vou adicionar uma classe. Eu vou criar uma classe chamada calculadora. Ó, eu vou criar uma classe chamada calculadora. Calculadora. Ó, eu vou implementar um desenho e depois eu vou mudar esse desenho. Tudo bem? Ó, e aí eu vou ter lá private double op1 op2. E aí eu vou ter lá public double somar. Opa. Return op1 mais op2. Public. E aí eu vou ter lá public double subtrair. E aí eu vou ter return op. Só um minuto, gente. op1. Isso é coisa da minha neta, apagou a luz. Mais não, menos, né? E aí tem lá public double multiplicar. Aí return op1 vezes op2. E aí, vamos pegar lá o dividir. Public double. Tem um problema no dividir, não tem, gente? Qual que é o problema no dividir? Return op1 barra op2. Olha só, tá aí a minha classe. Tá aí. Agora eu vou fazer aqui, ó. Como eu não acesso o op1 e op2, eu vou adicionar get set neles, tá bom?
Então, ó, get op1, get op2, set op1, set op2, vamos ver. Vou pôr isso aqui. Vou deixar isso aqui marcado, depois eu comento, tá bom? Então, ó, agora eu tenho get set, ó. Tá vendo, ó? Get op1. Tudo bem. Não deveria ter feito isso, né? Mas tudo bem. Deixa pra lá. Ó, tá vendo? Ó? Ele criou aqui uma constante. Tá vendo que tá em maiúsculo? Ele criou aqui outras coisas aqui, ó. Ele criou aqui algumas propriedades, tá vendo? Que essas propriedades são objetos desse tipo, né? Na verdade, só para mostrar. Não precisaria ter feito nada disso, tá bom, gente? Olha que legal, ó. Ele já implementou ele já implementou para mim, tá vendo? Ó? O set op2 e o set, o get, né? Ele já implementou. Agora, olha só. Vou lá na classe. Se eu quiser usar a calculadora, eu tenho que fazer o quê? O que eu tenho que fazer se quiser usar a calculadora? Então, vou fazer o seguinte, ó. Double A, B. Vou declarar duas variáveis. Como é que eu faço para ler? Vocês sabem? Vocês não tiveram Java, né, gente? Para ler do teclado. Nem Java não. Nem Java e C só em AD. Scanner, SC, igual, new, scanner, system.in. Bom, isso aqui é uma classe. Essa classe está num pacote, então eu tenho que importar esse pacote. Esse pacote se chama JavaUtil. Então, ó, importe JavaUtil.scanner, que essa classe está nesse pacote. Lembra que na UML a ideia do pacote é organizar as classes dentro de um contexto parecido, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, a igual sc.nextDouble para ler, nextDouble, né? Quero ler um double do teclado, e aí eu poderia fazer o seguinte, ó, system.out.print, digite um valor, e aí eu vou meio preguiça, né? Meio preguiçado, vou fazer essa cópia aqui, digite um outro valor, e aí eu vou fazer aqui o B. Pessoal, isso é que nem vocês tiveram C, né? Tiveram linguagem C? Seria algo parecido com printf scanf, certo? Ou C++? C ou C++ vocês tiveram? Foi C. Então, Sim. entende o que é printf scanf, né? Sim. Então, essa linha SC nest double é o scanf e essa linha é o printf. O system out println ou print é o printf, tá bom? E agora, para usar a calculadora eu preciso fazer o quê? Instanciar. Calculadora. Vou chamar de C1, C2, C3. Bom, eu só declarei, certo? Não dá para usar sem instanciar, certo? Então, ó, C1 igual new calculadora. C2 igual new calculadora. E C3 igual new calculadora. E agora,
O operador 1 para C1, C1 igual... igual não, 7, né? Eu vou pegar lá, vai ser A. O C1 ponto, o OP2 vai ser B. O que esse A, que ele tá reclamando? Não devia ter feito isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, tá bom, gente? Ele tá reclamando de uma exceção não reportada. Eu vou simplesmente adicionar um troll, tá bom? Esse troll foi lá pra cima, ó. Tá aqui em cima, ó. Aqui, tá vendo? Porque na hora de eu implementar o método, eu pedi pra ele gerar alguns repórter pra mim, tá vendo, ó? O set op, ele pôs esse troll, e eu não vou tratar disso não. Mas lembra lá no diagrama de casos de uso que você tinha que fazer o fluxo alternativo e o fluxo de exceção? Lembram disso? No caso de uso, que tinha os fluxos do caso de uso, o fluxo de exceção, ó. Você sabe que essa operação lança uma exceção, ela está em algum lugar lá no caso de uso descrita, né? Então, voltar aqui para o esqueleto. Agora, ó, eu vou fazer o seguinte. C2.set op1 igual a vezes 10. C2.set op2 B dividido por 50. E C3.set op1 igual a mais P, e o C3.set op2 igual a 0. Tudo bem? Agora, ó, note que esse programa funciona, tá bom, gente? Funciona. É claro que ele não faz muita coisa, né? Professor, a chamada vai terminar em 5 minutos por causa do limite de tempo. Deixa eu abrir uma outra janela aqui, né? Deixa eu criar uma nova reunião. Vou iniciar uma... Não sei se vai dar para criar duas ao mesmo tempo, mas acho que dá, que eu já fiz isso. Deixa eu copiar. Eu vou passar o código aqui. Caso caia, eu vou continuar aqui, tá bom, gente? Aí, caso essa aqui pare, aí a gente muda para essa que tá aqui no chat, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Bom, aí... Deixa eu... Não vai dar certo. Seria bom vocês todos mudarem. E aí eu encerro essa aqui. O Google com essa frescura, né? A gente pro próximo bimestre talvez vai ter que mudar de ferramenta, hein? Pro próximo bimestre não, próximo semestre talvez ter que... Eu não queria usar aquela do Teams ou da RNP, mas acho que eu vou acabar usando ela. Uma delas. Zoom? O Zoom? O Zoom tem o mesmo problema. Apesar que o Zoom, ele na verdade é só a gravação, né? Que é limitada no Zoom. É livre, né? Pessoal, ó, Continua.
Quem tava nessa sala antiga e já foi para outra, ó, se puder sair dessa, seria melhor, tá bom? Aí eu... Que é estranho que ele avisou que ia ficar só 1 hora, mas essa semana eu consegui usar mais de 1 hora a sala. Ah, teoricamente já passou de 1 hora, né? Eu abri 19h53. Hã? Bom. Então, voltando aqui, ó. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão ouvindo bem? Sim. Ó, quem não migrou ainda, faz favor de migrar, que eu vou fechar essa daqui a pouco, tá bom? Opa. Bom. Aí, gente, ó, olha só. Ok, executei, tá vendo? Ó, digite um valor. Sei lá, vou pôr aqui 5. Não tá projetando, professor, aqui na sala nova. Ah, eu tô projetando na antiga, né? Deixa eu parar aqui, senão eu vou acabar travando a minha máquina. Pera aí, deixa eu parar. Parar a apresentação. Que eu ainda tô projetando lá. Tela inteira. Compartilhar. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Agora sim. Ok. Eu vou deixar aqui aberto só para ver até onde vai, tá bom, gente? Que teoricamente já devia ter. Pá, acabou. Só porque eu falei. Reunião foi encerrada. Ok. Só porque eu falei. Então, ó. Ó, estão vendo aí o código? Tudo bem? Obviamente, esse código não faz muita coisa, né? Mas eu poderia fazer o seguinte, ó. C1, aliás, ó. Eu poderia fazer assim, ó. Double K igual C1 ponto dividir. Double L igual C, vou pôr C3 ponto dividir. E aí eu poderia fazer assim, ó, system ponto out ponto println C2 ponto multiplicar. E aí, olha só. Aqui, ó, o C2 multiplicar, eu não quero guardar esse valor. Então, eu simplesmente passei como parâmetro para o println. Mas note que o dividir de C1 e o dividir de C3, eu guardei nas variáveis, porque o método retorna double. Eu posso pegar esse double e guardar nessa variável. Tudo bem? Todos entendem isso, né, gente? Ou tem alguém que não entende essa construção? E aí, agora eu vou imprimir K igual, vou concatenar com a variável K. Note que o meu programa Skelett, que é o valor de dividir? Não é a classe calculadora que é o valor de dividir. Não interessa para ela. Interessa para o meu programa. É o meu programa que precisa saber quanto que vale essa operação. E aí entra a ideia da troca de mensagem, né? Ou seja, o programa Skelett passa uma mensagem para a calculadora através do objeto C1 para que ele faça a operação dividir e retorne esse valor para ele. Entende?
E aí eu poderia aqui, ó, system.out.print ln, e aí o valor de L, né? L igual a L. E eu vou executar esse programa. Eu acho que ele vai lançar uma exceção aqui, né? Ele lança uma exceção aqui, certo, gente? Todos conseguiram identificar a exceção que ele vai lançar? E por quê? Se eu perguntar na próxima prova, por que ele lança uma exceção ali naquela linha? Aliás, acho que ali vai dar infinito, né? Infinito? Ali acho que vai dar infinito. Vamos executar esse código. Vamos lá, vamos executar ele para ver. Então, ó. Tá vendo? Digita um valor. Fala um valor aí, por favor, Irina. A Pamela tá aí? Fala um valor, Pamela, por gentileza. A Pamela não está aí? Coloca 6 aí, professor. 6. Bom, deixa eu fazer um rebuild aqui, gente. Deixa eu fazer um clean rebuild, tá bom? Vou executar de novo esse trem. Então, digita um valor. 15 e 6. Ó, que deu infinito, tá vendo? Por que deu infinito? Alguém sabe me dizer por que deu infinito? Por que L deu infinito? E aí, galera? Alguém sabe dizer? Ó, a operação dividir de calculadora. A operação dividir, ele pega o operando 1. Olha que legal, gente. Olha que legal. Ele fez um refactory para mim. Vocês perceberam? Vocês lembraram como... Vocês viram como é que eu implementei? Eu falei, ó... pega o operando 1 e divide pelo operando 2. Ele trocou pela operação get. Tá vendo? Isso aqui chama refactory, ou refatoração. Ele trocou esses atributos pela essa operação para mim, ó. Isso foi lá na hora que eu fiz esse set, esse get, que eu pedi para ele marcar, né? Depois eu não devia ter feito isso, mas já que eu fiz, né? Se chama refatoração de código. A refatoração não é para melhorar a performance, é para melhorar o design, tá bom? Tudo bem? Aliás, o autor do código do livro Refactor é aquele mesmo daquele livro ML Essencial que eu passei para vocês, Mort Fowler. Então, ó, olha só. Mas a pergunta é... Que a gente acabou... Deixa eu botar aqui no esqueleto. Eu precisava de 3 instâncias de calculadora na memória para fazer essas operações? Ou seja, eu poderia criar uma única instância C1, fazer as operações, guardar numa variável e depois usar a mesma, certo? E depois usar a mesma. Em vez de ficar criando esse monte de objeto calculadora na memória. Porque uma vez que eu fiz isso aqui, ó, não me interessa mais, né? Então, ó, o que eu vou fazer é mudar o design desse código. Mudar o design
implementar de outra forma. Implementar de outra forma, ó. A forma que eu vou implementar, ó, a minha calculadora, eu vou mudar tudo esse código, tá bom, gente? Eu vou refatorar ele de novo. Então, ó, eu vou mudar. Não quero esses caras, não quero, tá bom? Ó, é uma opção, tá bom? Eu poderia deixar assim que é válido. Vocês viram que funciona, né? Vocês viram que funciona muito bem. Mas eu vou mudar, não quero isso. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Static. E aí aqui eu vou pôr double op1, double op2. E aí op1, op2. Olha só, tô mudando, tá bom, gente? Tô mudando. Aqui vai ser static. Static. E aqui vai ser op1. E aí, olha só. Aquele código que estava bonitinho, funcional, eu estou mudando a arquitetura dele. Estou mudando para uma outra arquitetura. E aqui eu multiplicar, static double multiplicar, double op1, double op2. Por que modelar é importante, ó? Porque agora eu estou mudando toda a estrutura do meu código, porque eu mudei o desenho, é como se eu tivesse mudado a planta da casa. Por isso que fazer modelo, fazer lá o diagrama de classe, de sequência, caso de uso é importante, porque agora eu estou mudando toda a planta da minha casa. Public static double op1 Por que deu infinito, gente? E aí, vou apagar tudo isso aqui. Vou apagar. Vou apagar isso. Mudei tudo, ó. Olha a minha classe como tá agora. Deixa eu executar esse programa. Não mudou nada, estão vendo? Não mudou nada, né? Parece que não mudou nada, né? É, a divisão por zero. Deixa eu só fazer um clear e build aqui, né? Só pra vocês não acharem que... Opa! Agora sim, né? Ó. Agora sim. Agora tô com a versão certa do programa em execução. Olha o que aconteceu, gente. Olha só. Agora, ele tá reclamando desses caras, ó. Desculpa. Eu tô usando uns caras que agora não existe mais, né, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui, ó? C1, C2, C3. Ó, tô usando uns caras que não existe mais, correto? Então agora, olha só. C1. C1 é uma instância de calculadora, mas não tá aparecendo, né? Por quê? Por que agora não tá aparecendo as operações dividir, por exemplo? Dividir 10,14. Ó.
Olha só, presta atenção. Tá prestando atenção aí, gente? Marcos, Quirino, Matheus, Pamela, Marcelino. Todos estão prestando atenção aí? Maurício, Opa, professor. Eric. Então, ó, presta atenção. Olha o que eu fiz, ó. Aqui eu criei 3 objetos na memória. Significa que ele alocou a memória, alocou memória, alocou memória. Agora, ó, note que ele deixou eu criar, certo? Deixou eu criar, não teve problema, né? Deixa eu apagar esse aqui só pra... Bom, vou comentar essa linha. Bom, ele deixou eu criar aqui. Beleza? Tá vendo? Deixa eu executar esse programa. Não tem problema, né? Então, ó, digito lá digito o valor. Sem problema, né? Agora, se eu pegar aqui, ó, eu tenho 3 objetos de fato na memória. Tenho 3. Mas na hora que eu fizer, eu nem consigo acessar os métodos dele. Porque a ideia agora é que eu não fique espalhando objetos na memória. Não é isso, ó. O fato é que, lembra, alguém me perguntou do static? Eu não quero espalhar mais esse cara na memória. Ó, eu mudei o projeto. Eu mudei. Tá público, ó. Tá público. Mas agora não é mais uma operação de objeto. É uma operação de classe. Eu não preciso mais criar objeto para acionar essa operação. Então eu posso simplesmente fazer isso, ó. Calculadora. Ponto. Olha que lindo. E aqui eu ponho lá o A e o B. Olha só. Calculadora. Ponto. Multiplicar B por B, por exemplo. Pode ser. Calculadora. Ponto dividir B por 0, por exemplo, né? E obviamente eu posso guardar isso aqui, ó. K igual, né? L igual, M igual. Lá no C++ também tem static, tá bom? Lá no C++ também tem static. Só toma cuidado, Matheus, que esse 2 ponto é um operador que a gente chama de resolução global, tá bom? Isso quer dizer que fora de um contexto, por exemplo, suponha aqui, ó, onde é que eu tô? Não tô dentro de esqueleto? Esquelete? É como se eu quisesse falar, ó, eu tô fora de calculadora, mas eu quero referenciar alguma coisa de calculadora fora daquele contexto de calculadora. Tudo bem? É um pouco diferente. Tá bom? Esse 2 ponto é um operador de resolução de escopo. Porque para acionar um membro, você continua acionando com o ponto, mesmo lá em C. Tudo bem? Ou com um operador de indireção, caso seja um ponteiro, né? Então você só precisa tomar cuidado com isso, porque esse 2 ponto é resolução de escopo. Ó, eu vou dar um exemplo mais claro desse operador de resolução. Tá vendo aqui o meu porta? Tá vendo a minha classe porta? Estão vendo a classe porta, gente? Estão vendo? Sim. É como se eu falasse, ó, vou fazer como seria em C, mais. Vou pôr um ponto e vírgula aqui nessa operação. Cadê o meu botão inserir, gente?
Ah, tá aqui embaixo. Ô, pai. Ô, caroço. Então, olha só. Tô mudando esse desenho. Isso aqui não é possível aqui em Java, tá bom? Ó. Você tá vendo que eu troquei a implementação pela declaração? Estão vendo? Estão vendo, gente? Em C, ó. Você pode declarar a função em vez de implementar, correto? Estão vendo? Agora, olha o que eu vou fazer. Essas duas operações que eu apenas declarei na porta, eu vou fazer assim, ó. É como se eu fizesse isso, ó. Em Java não dá para fazer, mas eu espero que vocês entendam, ó. Eu vou criar um arquivo chamado porta.h. Não, vou pôr porta CPP. O porta.h seria a classe, tudo bem? E aí, ó, esse porta CPP, agora eu preciso falar que tem essas operações, porque esse arquivo aqui, não, na verdade, não é uma classe, né? Isso não é uma classe. É um arquivo que agora tem a operação porta, dois pontos. E aí agora, ó, você entendeu a ideia, Matheus? Ó, a implementação não está no mesmo contexto. Entendeu? É como se a classe tivesse declarada em um lugar e as operações dela em outro. Tudo bem? Isso é possível em C++. E aí, ó, esse cara é um operador para dizer, ó, a resolução de escopo para dizer que esse cara, na verdade, é de porta. Tudo bem? Entendeu mais ou menos a ideia? Do dois pontos lá do C++. É para resolver esse problema, ó. Que, ó, de fato, em C++, você geralmente faz assim, ó. Porta.cpp é a implementação. E porta.h é a interface dessa implementação. Não, aí não tem problema. Namespace lá no C++ é como package no Java, né? Namespace no C++ é como package. No caso do C++ é a palavra using, né? Mas não no C++ você faz assim, ó. Using, né? Using namespace. Namespace. Você não viu esse código lá em algum momento? Use namespace std, por exemplo? Em algum código que você viu? Você não viu isso? Que ele tá falando, ó, eu quero usar essa namespace. Que nessa namespace, por exemplo, tem lá as classes padrão, né? Standard, né? Esse std é de standard, né? Então é isso, ó. O use seria algo parecido com o import. Import package, o namespace é um package também. Uma namespace é uma package lá no C++, no C Sharp e vai por aí, né? As linguagens que usam essa ideia de namespace. A namespace ela funciona igual o package do Java. Tranquilo? Tranquilos? Bom, eu baguncei tudinho o meu código aqui, né? Mas não tem problema. Inclusive, ó, tá vendo que ele criou outra namespace chamada porta, ó? Ó, é pacote, tá bom, gente? Pacote. É que lá no C++ os pacotes chamam namespace, tudo bem? Deixa eu remover isso aqui. Bom, tem que refatorar. Isso é uma chatice. Vamos lá, refactor. Acho que tem que ser pelo refactor. Cadê o refactor, gente? Refactor.
Safely delete. Xiii. Por que ele não tá deletando? Deixa eu apagar esse cara aqui. Vamos ver. Bom, pessoal, eu apaguei de forma insegura, tá bom? Vamos, espero que isso não dê chabu. Deixa eu... eu baguncei tudinho aqui, né? Deixa eu voltar isso. Acho que era isso, né? Mais um. Pronto. Ah, deixa eu parar aqui. Caramba. Deixa eu executar de novo. Caramba. Então vamos lá. Eu vou fazer uma pequena alteração nesse código aqui, tá bom, Igor? Para te explicar essa situação. Eu vou pôr dividir, eu vou pôr não como double, tá bom? Vou pôr como int. E aqui eu vou mudar para int. Eu só quero forçar, tá bom, gente? Que a gente consegue enganar a máquina do jeito que a gente quiser, né? Int. Vou mudar aqui para int. Ó, eu só mudei o tipo de dados, tá bom? Só para forçar uma outra situação aqui. Então, ó. Aqui agora não pode ser B, porque B é double, né? Então eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr 10 e 0. Bom, aqui também não pode ser double. Então aqui eu vou pôr 3, vou pôr isso aqui, ó. 3,2. E aí eu vou mandar imprimir esses três caras, tá bom? O K. Pergunta, qual o valor de K, gente? Antes de eu executar esse código. K, L e M, né? M. Por que, Igor? Ótimo. Eu teria que fazer o casting lá nele pra ficar como double. É que ele é inteiro, justamente, né? Que erro que eu produzi aqui, minha gente? Que ele tá acusando. Que ele não... Por que eu não consigo deletar isso? Agora foi. Acho que agora para de acusar esse erro. De vez em quando essas ferramentas dá disso, né, gente? Só tentar abrir lá o... Então, vamos lá. Vou pôr aqui 15. Vou pôr aqui 9. E aí... Note que agora não deu mais infinito. Tá vendo, Igor? Opa, peraí. Nananã. Não é isso. Não é isso. O que ele deu aqui? Não era esse erro que eu queria que acontecesse. Deixa eu recompilar aqui para ver.
Gente, ele ainda tá pegando do cache, por isso que ele tá dando esse errinho. Isso é horrível, né? É que ele ainda tá pegando do cache. Por que que ele tá dando build? Mesmo fazendo clean. Isso é uma coisa chata, tá vendo? O erro tá aqui, ó. Que ele ainda não atualizou. Tá vendo? Mas ele não tá mostrando onde. Deixa eu fazer aqui. Gente, eu quero fazer um... Quero limpar o cache desse trem aqui. Que ele ainda tá... Tá vendo que ele tá acusando aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Que ele tá acusando que tem erro, mas não tem erro nenhum. A hora que eu mudei... Não, não é isso não, Matheus. Ele não tem erro mesmo, tá bom? Esse é problema da ferramenta, tá bom? Eu tô. Se não travar, tá bom, né? Tô. Aqui, ó. Vou. Se não travar, eu vou sim, Matheus. Se não travar, eu vou. Que coisa. Agora certo, ó. Agora deu certo, gente. Ó, note que agora... Tá vendo que agora... Que ele deu uma arithmetic exception. Tá vendo? Eu forcei isso, tá bom? Tá vendo aqui, ó? Na linha 28 da calculadora, né? Que é essa operação. Tá vendo? Eu forcei. Eu forcei isso, tá bom? Ó. Por que que aqui deu arithmetic exception? E... Ó, tinha dado arithmetic exception. Vocês aprenderem em algum lugar do curso que não pode dividir por zero, né? Não é isso? O que que você chama de undefined behavior, Matheus? E onde você viu isso? Que linguagem que tem esse undefined behavior? Porque behavior é comportamento. No C... Olha que eu trabalhei muitos anos com C e nunca ouvi falar disso, viu? O que seria um undefined behavior? Porque seria um comportamento indefinido. Quer dizer o seguinte, ó. Muitas ferramentas te dão mensagem de erro, mas ela não conseguiu definir que erro foi aquele. Aí põe uma mensagem genérica. Tudo bem? Não sei se é isso que você está falando, que muitas ferramentas não identificam o erro integralmente como, esse erro foi tal, por tal motivo. Aí ele põe aconteceu alguma coisa que eu não sei dizer o que é. Deixa eu voltar aqui para double.
E aqui double. Double. E aí, ó, vou recompilar esse código, né? E aí vou executar. Ó, agora deu infinito quando eu toquei para double. Todos entendem? Tudo bem? Ó, se é inteiro, não dá para dividir por zero. Zero. Se é ponto flutuante, leva para infinito. Tudo bem, gente? Tudo bem? Eu não vou entrar no detalhe. Não sei se vocês tiveram cálculo algum dia na vida de vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar de limites, né? Então, isso tem a ver com essa situação, tá bom? Imagine só. Imagine só, ó. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu botar aqui no Jamboard só para vocês verem. Quando você pega um número, olha só. Eu vou desenhar, exatamente. Eu vou desenhar aqui só para que você veja, tá bom? Então imagine só. Eu vou traçar uma reta. Nossa, que essa reta tá mais torta que qualquer coisa. Então imagine só. E aí eu tenho aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou traçar um cara aqui. E aí suponha esse ponto aqui. Eu vou passar uma reta tangente aqui perto dele. Tá bom? E aí, eu quero me aproximar desse ponto. Tudo bem? E aí, ó, por exemplo, eu passei ele aqui, né? Então, na verdade, eu poderia ter passado uma reta assim, ó, que passe nesse ponto. Tudo bem? E eu quero me aproximar desse ponto. Então, o que é que eu quero fazer? Ou eu poderia passar uma outra reta assim, ó. E aí, tá vendo, ó? Que eu tô fazendo ele caminhar para cá. Esse caminhar não, 0 por 0 não dá para dividir por 0, porque 0 é um número. O numerador, ok, é 0. Posso dividir 0 por 10, não posso? Quanto que dá 0 dividido por 19? É possível, não é? O que eu não posso dividir 0 por 0 é porque o 0 do denominador. Tudo bem, Matheus? Tudo bem? Posso dividir 0 por qualquer número, menos por 0. Não, pera aí. Vocês estão misturando aí coisa de cálculo. O 0 sobre 0 é uma indeterminação no cálculo, tá bom? É uma indeterminação. E essa indeterminação é para resolver limites de 0 sobre 0, tá bom? Por exemplo, seno de 0 sobre 0. Né? Se você pegar o seno de 0 sobre 0, né? Esse é um limite aí muito fundamental do cálculo, né? E aí vocês estão misturando as estações, né? Não sei quanto vocês estudaram de cálculo, mas imagine só. Vou dar um exemplo mais intuitivo aí para vocês. Vou dar um exemplo mais intuitivo. Eu vou pegar 5. Suponha que você tenha 5. Quanto é que é 5 dividido por 5? Quanto é que é 5 dividido por 2?
eu comecei errado, mas tudo bem. Ah, não, tudo bem. Agora vamos pegar o seguinte. Quanto é que é 5 dividido por meio? Quanto é que é 5 dividido por meio? Hã? Não, você está confundindo, Matheus. Esquece isso. Isso é coisa de JavaScript. JavaScript não é Java. Java é uma linguagem, JavaScript é outra. Você deve ter visto isso no JavaScript. Mas quanto é que é 5 dividido por meio? Não, dividido por meio. Não é dividido por 2. O 5 dividido por meio dá um valor maior que 5. Vocês perceberam? Ó, o que eu quero que você veja, ó, é o seguinte, ó. Então aqui eu tenho K e aqui eu tenho M. Ó, aí, o que eu fiz, ó? O K era 5, né? E aí eu comecei a variar o M. Primeiro eu pus 5. Depois eu pus 2. Depois eu pus 1. Depois eu pus meio. E aí, ó, você percebeu que eu tô indo cada vez mais perto do zero? O que acontece quando eu chegar aqui, ó? 5 dividido por 0,0001. Tá vendo, ó? Esse valor é muito perto de zero, mas não é zero. Ele vai lá para infinito. Ou seja, esse resultado vai lá para o infinito. Tudo bem? Essa é uma explicação bastante razoável. Ou seja, se você começar a dividir por um número pequeno, tão perto de zero, se o valor de cima é muito grande e o valor do denominador é muito pequeno, isso vai lá para infinito, certo? Tudo bem? Tranquilo? É por causa disso. Agora, como é que cada linguagem trata isso é irrelevante, né? Se quiser chamar de não é número, né? Porque se você pegar qualquer número divisível por zero, você aprendeu na matemática que não pode, né? Desde que ele seja inteiro. Porque se ele for real, ele vai para infinito. Certo? Porque você não pode, lembra lá da questão de domínio? Você tem que tirar do domínio zero quando ele estiver numa divisão, né? Você, por exemplo, você quer dividir por 2 menos x, né? O x não pode ser 2. Lembra disso? E aí essa é a explicação mais ou menos razoável. Agora, como é que cada linguagem trata isso? Mas a grande maioria vai fazer desse jeito. Quando o zero é inteiro, quando é inteiro não é, vai dar uma exceção de divisão por zero, e quando for real, vai dar infinito, porque ele considera que é um número bem perto de zero. Ou seja, 0, 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 por exemplo, é um número tão pequeno, tão próximo de zero, mas não é zero. Aí fala, bom, se eu pegar um número e dividir por isso, se esse numerador for grande, a resposta vai lá para o infinito. Da mesma coisa, ó, se eu pegar um número pequeno e dividir por um número muito grande, o que vai acontecer? Ó,
Eu peguei um número pequeno e dividi por um número muito grande. Qual que é a tendência desse resultado ser? 0. Matheus, justamente, esse é o padrão dos tipos de dados ponto flutuante, double e float. É por conta disso que é infinito, porque está nesse padrão, 754. Mas note que esse padrão é para ponto flutuante, não é para inteiro. Tudo bem? O padrão I3E 754 é para ponto flutuante, não é para inteiro. É para representação de dados em ponto flutuante. Que ele pega o expoente e a mantissa são representados na base 10. Tudo bem? Esse padrão é isso, né? Então, quando você vai lá no Java e faz isso aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui no Java. Por exemplo, system.out.println float. Max, né? Max value. Max value. Então, só para vocês verem, né? Deixa eu pôr mais um aqui. Caramba, ele não recompilou. Esse padrão, gente, é para garantir que todas as máquinas elas façam operações de ponto flutuante do mesmo jeito, sem perder dígitos. Porque se você pegar na história, né, você fazia operações de ponto flutuante numa máquina dava resultado, na outra máquina dava outro resultado. Então o I3E resolveu padronizar o tipo ponto flutuante. Então, na grande maioria dos sistemas computacionais, os pontos flutuantes são representados do mesmo jeito. Por exemplo, se você estudar C#, eles incluíram um tipo que não é padrão I3E e é um tipo de ponto flutuante com maior precisão que o double do I3E, que é o tipo decimal. Ele tem maior precisão do que o tipo double do padrão I3E. Então, olha só. Estão vendo aqui, ó? Esse valor, ele está representado na base 10. Esse valor está representado na base 10. Esses valores na base 10, embora eles estejam escritos em notação científica, eles são padrão I3E, tá vendo? Ó? Esse valor, ó, é um valor inteiro, tudo bem? Esse é o valor inteiro, ó, que é o integer. Esse aqui, ó, é um tipo ponto flutuante padrão I3E 754, que tem um expoente na ordem de 308 e ele tem o float tem um expoente da ordem de 38, né? E esses dados, eles estão representados assim na base 10. Tudo bem? Isso aqui é representado na base binária, tá bom? Eu só tenho esse valor aqui, mas aí é um pouquinho de arquitetura de computador aí para vocês entenderem essas representações. O tipo decimal não existe aqui, tá bom, gente? Qualquer coisa aí eu precisaria agora de uma classe, por exemplo, a classe Big Int, Big Integer, para representar coisas arbitrárias, né? Então, ó,
números maiores que double, né? A gente chama de precisão arbitrária. Precisão arbitrária, o Java já implementa precisão arbitrária. Muitas outras linguagens representam precisão arbitrária, tá bom? Precisão arbitrária é assim. Qual que é o maior tipo aí no Java? É o double. O maior tipo primitivo do Java é o double, que tem aquela ordem lá de 308, né, no expoente decimal, né? Ou seja, é 1,7 vezes 10 elevado a 308, não é isso? Alguém tem noção de dimensão desse número? Isso aqui, ó. O double do Java é isso, ó. É um número com pelo menos 308 casas, né? Com pelo menos 308 dígitos. Ou seja, tudo isso antes do E vezes 10 elevado a 308. E isso é igual em qualquer sistema computacional que adote o padrão 754. Então, ó, se você pegar aqui e pôr o min, eu vou pôr o min para float, tá bom? Ou para double, vai, para double. Ó, o mínimo é esse valor aqui, ó. 4.9e elevado a 324, tá bom? A 324 negativo, tá bom? Então é fácil aí saber. E mais, note que, lembra que eu falei que float, double e integer são classes? Esses aqui são constantes. Ou seja, não muda, ó. Vocês viram que não muda? O maior valor representado por float e por double são os mesmos. E como é que eu sei que são constantes? Por conta desse cara aqui em maiúsculo, ó. Estão vendo? Esses caras estão em maiúsculo. Na classe double. E mais, não faz sentido criar uma instância de float para saber quem é esse valor que nunca muda, né? Então não faz sentido eu ficar copiando na memória. Então provavelmente, além de ser final, esse cara provavelmente deve ser estático. Esse cara aqui deve ser estático, para ele não ficar copiando, ó, porque ó, eu peguei aqui, e peguei tinha pego aqui, né? Por exemplo, ó, se eu fizer aqui de novo, não faz sentido ele criar outra cópia desse valor na memória. Ele vai lá e pega o mesmo, então precisa ser estático, né? Então, deixa eu vir aqui. Professor, a gente tem 5 minutos antes de cair. 5 minutos? Caramba! Sim. Na verdade, eu também já extrapolei hoje, né? Eu vou aqui, ó. Tá vendo a classe double? Ó, a classe double. Estão vendo? Tá vendo, ó? Aquele max é um campo estático, ó. E deixa eu só ver se ele fala que é padrão 754. A documentação ficou bem vagabunda, né? Que antes de vir aqui falando que esse é padrão 754, né? Os tipos double são padrão tarará, tarará. Deixa eu ver. Bom, se você ler essa documentação, em algum lugar ele deve falar que esse aqui é padrão I3E754, tá bom? E aqui, ó, tem algumas operações interessantes, né? Aqui, ó, tá vendo?
A grande maioria dos sistemas computacionais que trabalham com números pontos flutuantes é padrão 1754. Beleza? Tranquilo, gente. Tranquilo? Podemos parar por aqui hoje? Eu só tinha visto lá, não sei, mas ainda faltava bastante gente fazer a prova. Ela vai ficar aberta acho que até o dia 18, é isso que eu coloquei lá? Até o dia 18, 29, 23, 59. Então quem não fez ainda, faça, tá bom? Beleza? Tudo bem aqui, gente. Eu vou encerrar por aqui, pode ser? Beleza, professor? Vou tentar estudar mais Java aí, porque hoje foi Java até sair pelo nariz, né? Na verdade acabou que eu nem mostrei tudo que eu queria, mas eu fiquei satisfeito aí com o que a gente acabou abordando. Beleza, professor. Boa noite aí. Até a semana que vem, se Deus quiser. Ok. Então, gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Professor, não tem relação à aula, mas, tipo, se eu tiver alguma dúvida, eu posso te mandar por e-mail aí no atendimento, você... Pode ser, e sexta-feira, se tiver disponibilidade, meio-dia. Tá bom. Tá bom? Obrigado, professor. Boa noite. Nada, boa noite. Boa noite, gente. Obrigado aí pela atenção de todos vocês.